El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba yo mwana nanza. Hoje vou falar como devemos relacionarmos-nos entre irmãos no corpo de Cristo. Amém? Sabemos que entre irmãos deve haver uma relação de amizade. Esta relação de amizade deve ser baseada no amor, na justiça e na santidade. Amém? A amizade deve ser baseada na afinidade, na reciprocidade, na ajuda mútua e no respeito, também na confiança. Amém? Portanto, nós como crentes, tudo o que fizemos, a nossa interação entre pessoas, nossa interação humana, a nossa relação entre os nossos irmãos, deve ser baseada nos princípios morais que Deus nos deu através da sua palavra. Portanto, deixa-me só recordar alguns desses princípios morais, como o não matar, o não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçar a casa do teu próximo. Portanto, são exemplos dos princípios morais que Deus nos deu. Amém? Em Mateus 22, a partir do capítulo 37 e 40, diz assim: Jesus disse-lhes: amar o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a alma, de todo teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mas tem o segundo, que diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Portanto, amar o teu próximo como a ti mesmo é um dos grandes princípios na palavra de Deus que devemos ter em conta na nossa relação entre irmãos. Portanto, entre irmãos deve haver uma relação de amizade. Como devemos começar? Devemos começar fazendo um esforço de conhecer o teu irmão. Convidá-lo para almoçar contigo, por exemplo, é uma das maneiras. Convidarmos-lo para o partir do pão, que diz também na palavra de Deus, que é almoçar, estarmos juntos, convivermos. Devemos, portanto, fazer isso na base do amor. Sabemos que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se orgulha. Portanto, nós quando ajudamos o nosso irmão, nós não vamos estar ali a nos orgulhar e a falar daquilo que fizemos, nos vanglorizarmos. Portanto, às vezes quando erramos, não vamos ter orgulho de pedir perdão, de chamar nosso irmão e reconhecer o nosso erro. Portanto, o amor não maltrata, o amor não procura os seus próprios interesses. Portanto, nós não devemos ser egoístas na relação entre irmãos. Devemos velar pelos interesses do nosso irmão e vice-versa. Portanto, o amor não se ira facilmente. O amor não é rancoroso. O amor não se alegra com a injustiça. Portanto, nós devemos ser justos na relação com os nossos irmãos. Amém? Portanto, nos ajuda
a ter uma relação amena. Amém? Em 1 de Coríntios 12, versículo 2, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também é o corpo de Cristo. Amém? Portanto, devemos viver em união. Amém? Tem um ditado que diz que a união faz a força. Portanto, qual é a diferença entre o teu irmão espiritual e o teu irmão sanguíneo? Portanto, o teu irmão sanguíneo, como todos nós sabemos, é aquele irmão que é da mesma pai, da mesma mãe, aquele que tem teu sangue. Amém? Portanto, a palavra diz que nós devemos não somente honrar os nossos pais, mas também devemos honrar os nossos irmãos e aqueles que têm uma relação sanguínea conosco. Amém? Mas, sobretudo, devemos honrar também aqueles que são nossos irmãos espirituais. Portanto, os nossos irmãos espirituais são aqueles que vão compartilhar conosco a vida eterna. São aqueles que têm os mesmos princípios. São aqueles que acreditam no Deus que nós acreditamos. Portanto, estes nossos irmãos, nós devemos ter uma maior afinidade. Devemos ter um maior compromisso. Devemos ter uma relação de ajuda mútua, uma relação de interesses mútuos. Portanto, recorda que em Gênesis 4, a partir do capítulo 9, retrata a primeira morte que apareceu na Bíblia, que foi quando Caim assassinou o seu irmão. E Deus lhe perguntou: onde está o teu irmão? E Caim respondeu: acaso sou responsável pelo meu irmão? Portanto, nós, no corpo de Cristo, nós, os crentes, nós temos a responsabilidade moral pelos nossos irmãos. Aqueles que acreditam no Deus que nós acreditamos. Aqueles que acreditam nos princípios ou têm os princípios morais que também nós temos. Portanto, nós temos essa responsabilidade moral da integridade física do nosso irmão, da integridade espiritual e também social. Portanto, nós devemos, na nossa amizade, na nossa relação de amizade, estar ocupado com o bem-estar do nosso irmão. Velá-lo se espiritualmente ele está bem. Se ele precisa de alguma ajuda. Se ele precisar de alguma ajuda, ver como podemos ajudar o nosso irmão. Às vezes nós próprios podemos ajudar, orando para ele. Às vezes precisamos de falar com o nosso pastor, com os líderes da nossa igreja, em relação ao nosso irmão. Para que demos ajuda espiritual, em oração. Às vezes precisa de libertação, enfim. Há doenças, às vezes, que ele tem e que é do âmbito espiritual. Portanto, a integridade física também trata-se da doença, trata-se, por exemplo, às vezes o irmão está a passar fome e nós precisamos ajudá-lo. Nós, como igreja, não temos só a responsabilidade como instituição, mas também devemos ter esta responsabilidade individualmente. Portanto, os líderes da congregação, os líderes da igreja, devem ter uma visão da igreja no âmbito de comunidade. A igreja não é somente aquelas 4 paredes que nós nos congregamos para ouvir no domingo, o serviço do domingo, a palavra de Deus. Não é só aquela igreja, aquelas 4 paredes que nós nos congregamos para termos atividades do ministério. A igreja é, sobretudo, os irmãos. Deus habita dentro
dos irmãos. Portanto, nós somos a igreja. E nós somos seres sociais. Nós devemos viver em comunidade. Aqueles que têm os mesmos princípios que nós temos, aqueles que têm a mesma crença. Devemos viver em comunidade. Se nós lemos bem a Bíblia, Deus foca a igreja sempre como comunidade e não como aquele edifício que está ali onde nós nos congregamos. Portanto, vou dar um exemplo da comunidade judaica. Os judeus sempre vivem em comunidade. Também os muçulmanos, mesma coisa. Os hindus, os budistas, eles vivem sempre em comunidade. Nós, os cristãos, eu não sei por qual razão, mas vejo muitas igrejas, eles não vivem em comunidade. Portanto, nós vimos que há um número grande no mundo, em todas as nações, ou em muitas nações, de cristãos, de crentes. E é uma comunidade, deveria ser uma comunidade grande se estivéssemos unidos. Às vezes, as divisões, as diferentes visões, como diferentes denominações, dividem o corpo de Cristo. Não devia ser assim, porque a palavra diz que somos um só corpo, um só espírito. Amém? Portanto, deveríamos estar mais unidos, deveríamos velar pelas condições sociais dos nossos irmãos. Portanto, vamos ver em Salmos 133, versículo 1. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Portanto, Deus sente-se agradável quando Ele vê os irmãos unidos. Nós vimos que aqueles que ajudam os outros, Deus acrescenta ainda mais. Porque Deus sente-se alegre quando um irmão ajuda o outro irmão. Deus dá a nós no sentido para que nós também ajudemos os nossos irmãos. Por isso que muitas pessoas, Deus lhes faz prósperos, lhes faz ricos. A riqueza que Deus nos dá aqui na terra não é para nós gastarmos com coisas mundanas, com coisas carnais. É, sobretudo, para nós ajudarmos os nossos irmãos. Nós devemos estar preocupados, por exemplo, com o chamado dos nossos irmãos. Há muitos irmãos que foram chamados para começar um ministério. Há muitos irmãos entre nós, às vezes são chamados para ser pastores. Há irmãos que são chamados para ser doutores, engenheiros, enfim. Nós demos conta do destino de nossos irmãos através de profecias, mas também através dos dons que cada um de nós temos, principalmente aqueles que são mais jovens. Portanto, nós devemos ajudar eles a alcançar esse objetivo. Se vimos um irmão que tem dom de medicina, ajudar ele a ser médico. Às vezes até podemos ajudar nas propinas para ele estudar e se formar. Eu me lembro que na nossa igreja, quando me disseram que eu ia começar um ministério, queria fazer o curso de teologia e custavam 3.000 libras, que são mais ou menos aí 3.000 euros. E é um dinheiro que não é pouco. Portanto, ajudar um irmão a fazer esse curso de teologia é muito bom para ele cumprir com o chamado dele. Devemos ajudar os filhos dos nossos irmãos em Cristo. Ajudar eles a alcançar os seus objetivos, a alcançar o seu destino. Devemos estar preocupados com aqueles irmãos, por exemplo, que ainda não estão casados. Com quem casar? É entre nós
no corpo de Cristo, que nós devemos escolher uma mulher idônea ou um marido idôneo para o nosso irmão. Por quê? Porque devemos estar preocupados com a continuidade. O corpo de Cristo, a comunidade, deve expandir cada vez mais. A comunidade, se nós não velarmos pela a nova geração, se nós não velarmos para como é que eles vão se casar, com quem eles vão se casar, há uma tendência da nossa comunidade, em vez de expandir, em vez de multiplicar, pode até reduzir. Não devemos deixar o nosso irmão em Cristo casar com uma mundana. Mesmo até dentro da igreja, nós sabemos que existe o trigo e o joio. Amém? Portanto, devemos aconselhar o nosso irmão, devemos protegê-lo, não deixar com que ele se una com uma mundana, se una com uma mulher que não é idônea. Portanto, facilita quando nós todos participamos neste ato de que é a união entre duas pessoas, o casamento. Nós vemos na Bíblia que o casamento entre irmãos irmãos em Cristo, vemos principalmente no Velho Testamento, que a família ajudava o filho ou o sobrinho a arranjar a sua esposa ou o seu esposo. Era incumbência da família. Portanto, nós somos uma família em Cristo. Nós vimos que as outras religiões são muito mais efetivos, são muito mais ativos nessa área do casamento, principalmente os muçulmanos. Portanto, nós, cristãos, devemos ter a mesma atitude. Devemos na área social, por exemplo, ver como é que o irmão está, quais são as dificuldades que o irmão tem, como podemos ajudá-los. Portanto, os mais abastados devem apoiar os mais fracos. Amém? Por isso Deus te fez próspero. Às vezes há irmãos que precisam de viajar, há irmãos no qual o chamado, ele tem que ir para uma outra província, ele tem que ir para um outro país. Portanto, nós devemos ajudar. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Vamos ver na área de negócio, na área da profissão. Devemos ajudar os nossos irmãos a ter um melhor emprego. O emprego é uma base fundamental do bem-estar da vida de um cristão, ou de qualquer pessoa. É com o trabalho em que ele vai dar um modo de vida à sua família. Portanto, nós que somos cristãos devemos ajudá-lo. Ajudá-lo a procurar emprego. Por exemplo, se você é diretor de uma empresa, você deve facilitar o teu irmão que não tem emprego, ou que tem um emprego que não é lá muito bom, a ter um melhor emprego. Você que tem um tio que é diretor, que tem influência. Então, devemos ajudar esse nosso irmão. Às vezes temos negócios, às vezes esse irmão tem dom de negócio, mas ele não tem capital para começar o seu negócio. Então nós devemos facilitar. Nós como irmãos em Cristo que estamos em melhores condições, nós que temos dinheiro que podemos emprestar, então devemos facilitar isto. Devemos emprestar ao nosso irmão. É claro que como cristãos temos princípios, né, de emprestar. A Bíblia diz que não devemos cobrar interesse. Portanto, a nossa relação entre irmãos deve ser baseada no amor de Cristo. Os líderes da igreja, os líderes do ministério, os pastores, os diáconos,
os evangelistas, chefes de departamento, devem ser os que incentivam essa cultura do reino de Deus. Vamos ver em Atos 4, 32. Diz assim: da multidão dos que creem, uma era a mente de um, o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Vou repetir esse versículo, que é o 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Portanto, aqui na igreja de Atos, que foi a primeira igreja que os apóstolos constituíram, era uma igreja muito unida. Nós vimos que eles vendiam tudo o que tinham e traziam e punham os recursos financeiros aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam para suprir a necessidade de cada membro na igreja. E todos eram supridos as suas necessidades. Portanto, nós vemos aqui como é que a união faz a força. A união supre as necessidades de uma congregação, de uma comunidade. Portanto, é em união que nós devemos marchar. É em união que nós devemos operar. É em união que nós devemos lutar contra os nossos inimigos comuns. Portanto, a Bíblia diz que não é a nossa luta, não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra as hostes, contra as potestades no mundo espiritual da maldade. Portanto, nós lutamos aqui nessa sociedade em que vivemos. Nós lutamos contra as ideias. Nós lutamos contra as visões que se levantam contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus. Portanto, nós não lutamos contra as pessoas. Amém? Portanto, juntos é que nós podemos combater o nosso inimigo comum. Amém? Nós sabemos que o nosso inimigo comum é Satanás, os demônios, os espíritos malignos, os anjos caídos, que nos atacam, apesar de serem invisíveis, mas eles são reais. Eles entram nas nossas casas, no seio da nossa família e destroem-nos. Podem trazer inimizade entre marido e mulher, entre pai e filhos. Enfim, eles são invisíveis, mas são reais. Inclusive, eles podem viver dentro de nós. Amém? E fazer grandes danos, fazer grandes estragos. Eles podem nos trazer hábitos nocivos à união entre irmãos. Amém? Portanto, nós devemos interceder juntos contra essa força maligna. E é em união, em compaixão, amor dos nossos irmãos espirituais que nós nos ajudamos mutuamente a caminhar neste mundo. Este mundo não foi feito para nós. Nós estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem. Portanto, nós somos cidadãos de um reino celestial, no qual Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Deus. Jesus é aquele que nos levantou aonde estávamos, perdidos no pecado. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos dar a vida eterna. Portanto, Jesus nos tornou filhos de Deus. Hoje, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós
temos este princípio de andarmos todos unidos, nos ajudarmos mutuamente um ao outro para que sejamos mais fortes e depois tenhamos uma vida eterna com Jesus Cristo. Neste novo mundo que Jesus diz na sua palavra que está preparado para nós. Portanto, este novo mundo, nós vamos governar com Jesus. Amém? Portanto, meus irmãos, eu exorto aos pastores, aos evangelistas, aos apóstolos, a incentivar e a preparar uma atmosfera no seio dos irmãos de haver uma amizade entre irmãos, uma vida de relação mútua. Portanto, nós devemos ser oportunistas nesses casos, devemos aproveitar ocasiões festivas como Natal, Ano Novo, enfim, tem muitas datas até religiosas que devemos aproveitar a oportunidade de estarmos juntos, de nos conhecermos, de comermos juntos. Aquilo que a Bíblia diz, o partir do pão. O partir do pão tem algo muito espiritual. O partir do pão é um dos momentos que nós consigamos conhecer o irmão mais profundamente. O partir do pão é aquilo que nós dissemos almoçar em tua casa. É o momento que nós conseguimos criar afeto entre irmãos. Mas não é somente entre irmãos, nós devemos também trazer os nossos filhos, para que os nossos filhos e os filhos do nosso irmão se conheçam. São eles os líderes do futuro, são eles os membros da nossa comunidade futura. Portanto, são eles que vão dar a continuidade ao corpo de Cristo, à comunidade. Portanto, eles têm que aprender conosco a ser unidos. Eles têm que aprender conosco a ter o princípio de ajuda mútua. Portanto, nós devemos conviver com os nossos irmãos, mas trazendo também os nossos filhos. Amém? Porque eles são os homens do amanhã. Nós vimos como é que este mundo, as pessoas do mundo, eles são unidos. Como é que as pessoas do mundo, eles ajudam-se mutuamente. Como é que eles ajudam os filhos dos outros. Portanto, nós não podemos negligenciar a nossa comunidade. Amém? Aliás, nós deveríamos ser muito mais coesos do que o mundo. Amém? Nós vimos, novamente, vou falar da comunidade judaica. Os judeus em todas as nações são uma comunidade muito forte, muito unidas. É uma comunidade que se expande, mesmo até no negócio. Eles são bons negociantes, são bons empresários. A comunidade judaica, eles têm seus próprios cemitérios, têm suas próprias casas de aposentação, hospícios para os idosos, têm lugares de lazer, têm supermercados onde vendem somente a sua comida, como talho, enfim. Portanto, vimos também os muçulmanos, como é que os muçulmanos têm multiplicado ultimamente. Como é que eles vão para os nossos países em minoria e depois de um curto espaço de tempo, depois de, 3, 5 anos, eles estão a dominar o mercado. Portanto, eles conseguem fazer isso por causa da união. Amém? Espero que esta palavra sirva de mudança de consciência e que germine bons frutos dentro de nós. Amém? Senhor Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, eu oro que todos aqueles que vão ouvir esse vídeo, todos aqueles que vão ouvir essa palavra, recebam com agrado e que essa palavra ajude a transformar as nossas congregações, ajudam a transformar as nossas comunidades, que a gente receba, Senhor, as Tuas palavras como semente e que deem bons frutos.
No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nango.